Infelizmente, muitos de nós, gays, adultos, sofremos abusos na infância. Muitas vezes a gente não consegue nem lembrar detalhes, porque é um trauma, e só através de muita terapia. Então, afinal, eu vou trazer aqui para o canal gay, que é o lugar certo, né? Agora que eu abri um canal gay, para falar para nós, né, os homens gays e tudo, eu vou trazer o vídeo que eu gravei já tem um tempo. Eu vou ver aqui a data, colocar certinho, quando eu gravei, né, quando é que foi ao ar. Eu falei 25 minutos sobre os abusos todos que eu sofri, né, o impacto que isso teve sobre mim. Dá uma olhada nesse vídeo, eu acho importante a gente falar desse assunto, porque é um assunto tabu, é um assunto que não é muito falado, né? Mas se você está aqui e você está me ouvindo falar essas palavras, você também é um sobrevivente do abuso ou dos vários abusos, porque muitas das vezes não para em um só, muitas das vezes vem da própria família. Você vai ver o meu relato. Eu não quero fazer uma introdução muito grande, porque o próprio vídeo tem 25 minutos, né? Então dá uma olhada aqui, afinal o vídeo está no lugar certo, vai chegar à audiência certa, porque eu já tinha gravado e estava num outro canal, meio perdido por lá. Então agora vai chegar nas pessoas que precisam ouvi-lo. Dá uma olhada aqui, depois você me fala o que você achou. Esse vídeo vai ser difícil. Talvez esse seja o vídeo mais importante do canal, ou um dos mais importantes, mas eu acho muito relevante de fazer isso em público, aqui falar sobre abuso sexual na infância, né? Eu resolvi fazer isso porque eu acho que pode ajudar muita gente a falar desse assunto. Muita gente fecha isso dentro de si e cresce com isso ao longo da vida. E isso tem um peso muito grande em cima da pessoa, né? E ao ver, de repente, alguém falando sobre o assunto, ver filmes, ver o tema sendo debatido abertamente, pode ajudar a pessoa a pelo menos falar com alguém sobre isso, tirar esse peso de dentro dela. Então, eu acho importante. O primeiro abuso que eu sofri sexual foi aos 8 anos. Eu lembro claramente, eu lembro onde foi. Foi na casa da minha mãe, que era a casa dos meus pais, onde eu morava. Eu tinha 8 anos. E ao contrário do que todo mundo pode imaginar, não foi um homem, foi uma mulher. E foi dentro da minha casa, o abuso. Ela era a empregada, a diarista, e ela costumava me levar para o quarto de empregada quando acabava o dia de trabalho dela para me botar para fazer coisas nela lá. E eu acho que deve ser uma das primeiras memórias que eu tenho de infância. Eu lembro que ela me botava minha boca nela toda, sem precisar entrar em muitos detalhes, mas vocês imaginam, colocava a mão em mim, e eu lembro claramente dos gritinhos dela de excitação. E isso aconteceu por um longo período, até que a minha avó descobriu, a minha mãe descobriu, e a minha mãe teve uma postura passiva. Minha mãe não fez nada. Quem teve que tomar uma atitude foi a minha avó. Meu pai era um cara doente, então ausente. Ele era alcoólatra, perdeu tudo na vida por causa da bebida e ele tinha transtorno bipolar, que é a psicose maníaco-depressiva, né? Então, o fato da minha mãe ter esse tipo de atitude provocou uma cisão muito grande entre nós, desde esse momento, porque quem teve que reagir foi a minha avó, que eu lembro também da reação da minha avó. A minha avó expulsou a mulher de lá. Nesse momento, a minha avó pegou ela no ato. Então eu lembro que minha avó fez um escândalo, mãe da minha mãe, com que eu sempre me dei muito bem na vida. Então ela expulsou a mulher de lá, os berros e não sei o quê, e a tal empregada não se dava como errada. Ela dizia que estava certíssima porque estava me ensinando a ser homem. Então até hoje existe uma espécie de um preconceito ou uma coisa de piada de mulher abusando de menino, né? Como se isso fosse normal ou isso fosse ensinar a ser homem. Mas existe muito, né? E eu fui
Meu primeiro foi desses. Todos os outros abusos que eu sofri depois foram de homens. Alguém da minha família, um amigo dessa pessoa da minha família, o irmão mais velho de uma menina que estudava na sala do meu irmão no colégio. Eu lembro disso tudo. Então, assim, foi um período muito difícil porque eu me sentia muito só e eu não sabia com quem falar. E a minha mãe, meu pai era doente, minha mãe tinha essa ausência, que depois, nossa, eu ficava entalado com isso até hoje porque eu não achava que ela me amava o suficiente para me defender. Mas muitos anos depois eu vim a entender, eu acho que depois da morte dela, eu vim a entender e perdoá-la, que ela ficou em estado de choque, ela não sabia como agir. E isso, quando a questão na minha família também, né, a pessoa da minha família que abusou de mim, ela também não, teve a mesma reação, ou seja, nenhuma. E então, quer dizer, o abuso não é só o abuso, não afeta só a criança abusada, né? Afeta o entorno. Então, por exemplo, você vê a minha relação com a minha mãe, desde os 8 anos foi super difícil, embora eu sempre amasse a minha mãe, porque eu sempre fiquei com essa sensação de menos-valia, porque ela não me defendeu, e eu achava que ela deveria, né? Mas ela era uma pessoa que tinha um medo, né? Uma covardia, assim, então ela, ao não saber como agir, ela resolveu não agir. Como se o problema fosse magicamente desaparecer, né? E isso não aconteceu. Então, quer dizer, mas na época eu lembro muito de tudo que eu passei e de toda a sensação de... Isso era... Eu tinha 16 anos em 92, 14 em 1990, 16 anos em 92, então foi quando eu pensei em suicídio. E era uma coisa que para mim era muito certa e muito fácil, porque eu já tinha até a forma. A gente morava no Flamengo, no Rio de Janeiro, e eu estudava no Colégio Zacaria, no Catete, e podia ir a pé ou podia pegar o metrô, e eu pegava o metrô, então eu já tinha decidido, eu ia me atirar na frente do trem, quando chegasse o... Eu lembro que, eu não sei sinceramente o que me impediu de fazer isso, mas parecia ser uma coisa muito fácil de resolver, muito rápida, né? E eu lembro que o quão solitário eu me senti, porque a pessoa que é vítima de abuso, ela além de se culpar, né, tentar entender por que ela fica pensando como é que a vida seria diferente, né? Então, assim, anos depois, você vê, 2015 saiu um filme que ganhou o Oscar de melhor filme naquele ano, de 2016, que é baseado num caso real, que é esse aqui. Spotlight Segredos Revelados, que fala de um caso real dos jornalistas investigativos do jornal Boston Globe, em Boston, nos Estados Unidos, que descobriram uma rede de abusos sexuais dentro da igreja. Então o filme mostra toda essa reportagem, como é que foi feita, e tem uma cena que eu tive que parar quando eu assisti, porque assim, eu fiz muita terapia, né, a partir dos 16 anos, durante grande parte da minha vida, para lidar com essa coisa toda, a questão da menos-valia, desenvolvi vitiligo, né, que muita falta de pigmentação na pele, que muita gente diz que tem a ver com falta de autoestima, o que é uma coisa muito comum para pessoas que sofrem abusos sexuais na infância, né? Pode desenvolver uso de drogas, alcoolismo, tentativa de suicídio e tudo. Então, nesse filme Spotlight, tem uma cena, eu até fui rever agora, para poder dizer exatamente onde era, 1 hora e 31 minutos de filme, o personagem do Michael Keaton, que é o repórter,
ele estudou no colégio onde aconteceram os abusos, ele está falando com o advogado do colégio, que também estudou lá. E aí o advogado, tipo, diz que, né, tenta minimizar. Aí o repórter pergunta assim: você estudou aqui? Você fez algum esporte? Aí o advogado diz: fiz, eu joguei futebol. Aí o repórter diz: eu fazia corrida. O cara que eu entrevistei e que foi vítima do padre que lecionava aqui, ele era o mentor do time de hóquei. Aí ele fala essa vítima é um cara que tem família, tem filhos, não sei o que, deu 10 minutos falando do assunto, o cara começou a chorar. Porque é uma coisa que fica com a pessoa, né? Hoje mesmo eu fui falar desse assunto, que eu ia gravar esse vídeo para um amigo meu, chorei a beça, e eu achei que... Eu já contei para vários amigos sobre isso, e eu achei que... Mas traz tanta coisa, né? Então, assim, terminando a cena do filme, o advogado jogava futebol, o repórter fazia corrida na escola. Ele falou: então, o padre abusador, ele era o coach do time de hóquei, que abusou do cara que eu entrevistei. Então eu acho que eu e você, a gente teve sorte, fulano. Quando eu vi essa cena, eu tive que parar, então, porque aí eu fiquei pensando: então eu não tive sorte, né? Mas, como eu já falei em outros vídeos, eu sou espírita, né? Então eu acredito que cada espírito, ao encarnar, escolhe o que ele vai enfrentar nessa encarnação, né? Então eu escolhi, né? Na minha encarnação, no meu plano encarnatório, eu escolhi passar por isso. Tem outro filme que fala de abuso também, que eu acabei de rever, que é esse aqui, Butterfly Effect, Efeito Borboleta, que também não é um filme fácil. Fala também de uma parte de abuso sexual muito grande de criança, e é muito... porque fala de viagem no tempo. Então, assim, o cara volta no tempo para impedir que o abuso acontecesse. Como é que a vida dele e da menina que é abusada junto com ele, que é o amor da vida dele, como é que a vida dos dois seria diferente se o pai dela não abusasse dos dois? Não fizesse, né? Não filmasse os dois, fizesse pornografia infantil com os dois. Então, assim, eu procuro não pensar muito nisso, porque ninguém pode mudar o passado, né? E os anos de terapia me ensinaram a aceitar, né, o que não se pode mudar. Mas você vê no Blu-ray do Spotlight, ele ganhou o Oscar de melhor filme e melhor roteiro. Concorreu a 6 Oscars. No Blu-ray do Spotlight tem 6 minutos de entrevista com os repórteres reais do Boston Globe, e eles contando lá o impacto que teve a reportagem. Esse Spotlight, não. É o Butterfly Effect que está no Netflix. Spotlight eu não sei. Eles contaram de casos de pessoas que sofreram abusos. O cara de 87 anos que sofreu abuso aos 12. E ficou 75 anos guardando isso. Só conseguiu falar depois que explodiu essa questão lá no Boston Globe, em Boston, né, nos Estados Unidos. Ele ligou para... Porque eles começaram a receber denúncias. Depois que saiu, que foi publicado no jornal, que os padres abusavam das crianças nas paróquias, começaram a ver um monte de denúncias, né? Então, assim, eu queria dizer para você que está me assistindo, se você passou por isso e guarda isso, fale com alguém, né? Fale com uma pessoa que você confia, fale com um psicólogo, uma psicóloga, mas tire isso de dentro de você, porque falar sobre isso faz bem. Ou então escreva, 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 escreva. Se você não consegue falar, escreva, 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 escreva num papel com a mão, ou digite, imprima e dê para um psicólogo ler, dê para alguém, mas tire isso dentro de você, porque isso vai te levando um peso. Porque se ser um homem gay, por exemplo, já é uma coisa pesada, já é uma coisa difícil. Eu tenho um amigo da minha idade que tentou suicídio agora, porque a família dele é evangélica, a mãe dele, ele ama muito a mãe dele tá velhinha, ele não tem coragem de contar que é um homem gay. Um homem de quase 50 anos tentou suicídio. E não conseguiu, me contou depois aos prantos. Então, assim, se só ser um homem gay já é uma coisa difícil, imagina um homem gay que sofreu abuso sexual. E não são poucos, tá? Eu tenho vários amigos que sofreram abuso, e não são poucos.
E aí pode-se vir a pergunta, então se não fosse o abuso eu não seria um homem gay? Eu não sei. Porque, como eu falei, o primeiro abuso foi de mulher. E eu criei uma repulsa ao corpo feminino. Então não sei se foi isso que... né? Porque ela me abusou de mim depois de limpar a casa toda. Então ela estava cheirando super mal. Eu lembro do cheiro até hoje, da repulsa que eu fiquei. E eu sabia, né? Eu tinha a impressão que alguma coisa estava errada, mas eu era uma criança, eu não conseguia impedir. Então, assim, eu espero que... Eu espero que quem esteja ouvindo isso, que chegue alguém que possa ajudar, né? Porque eu sei que é um tema difícil, mas eu acho que é importante falar sobre essas coisas, porque falar sobre suicídio, falar, né? A irmã do meu pai se suicidou, né? Ela tinha depressão profunda e ela, não sei como, arrumou uma arma. Olha aí, mais uma razão para não as pessoas não terem acesso às armas. E deu um tiro na boca. Então, quer dizer, meu pai, por causa da doença dele também, né? Psicose maníaco-depressiva, você oscila a mania com a depressão, então, quer dizer, então há uma tendência ao suicídio na família, né? Mas de repente, toda a minha experiência foi para chegar nesse momento, aos 45 anos, para eu poder falar isso em público, colocar isso num meio eletrônico que não existia, que agora existe, que é para poder chegar tudo isso a milhares de pessoas, supostamente, né? Para que as pessoas possam falar sobre isso, possam tirar isso de dentro delas. Então, assim, e eu quando lembro dela, dessa moça que abusou de mim, quando lembro das pessoas, do cara da minha família, do amigo dele, que eu acho que ainda está vivo, que a mulher eu não lembro o nome, mas as outras pessoas eu lembro, né? Eu também sofri abuso no colégio onde eu estudei. Então, assim, eu não tenho raiva dessas pessoas. Eu perdoo essas pessoas como eu perdoei minha mãe por ela não ter feito nada, porque ela não conseguia, sabe? Óbvio que eu preferiria que ela tivesse feito alguma coisa, mas talvez a minha vida como efeito borboleta pudesse ser diferente, né? Se eu tivesse me sentido mais amado, mais protegido, mais querido, mais capaz, né? Talvez eu tivesse mais confiança na vida ao longo desses, sei lá, 30 anos. Mas não... Esse é o tipo de coisa, segredo de família, que afunda uma família, né? Causa uma depressão numa pessoa e tal. Então eu sei que minha mãe sofreu muito por isso, porque ela não... Anos depois, eu vim a saber a razão específica pela qual ela não fez nada. Eu nem lembrava disso, eu fui lembrar disso agora. Você vê, a gente reprime algumas coisas, né? Ela falou que a minha avó pediu para ela não fazer nada para não causar um escândalo na família e tudo, e a minha mãe aceitou. Então, assim, mas como eu falei, o ódio por alguém que fez mal a você, ou alguém que foi pela sua mãe, seu pai, seu irmão, quem quer que seja da sua família, que não defendeu você quando poderia, quando era o adulto que estava lá, entendeu? Mas eu tive a minha avó, né? Que não está mais aqui há muito tempo, mas assim, como eu amava a minha avó, e minha avó estava lá, então eu tive alguém, né? Mas muita gente não tem ninguém, então os abusos estão acontecendo hoje, né? YouTube, TikTok, essas coisas são muito vistas pelos jovens, então se você está vendo isso, você está sofrendo algum tipo de abuso, fale com alguém, peça ajuda, porque isso está errado, entendeu? Se você é um adulto como eu, e você carrega isso, fale com alguém, entendeu? Passe isso para alguém, porque tirar isso de dentro de você, óbvio que não vai dar para apagar, porque é como uma cicatriz, né? Uma cicatriz que fica. Mas se você conseguir tirar, falar, ou escrever, ou trabalhar isso um pouco, isso pode ajudar, né? A você se sentir um pouco mais leve e saber que não foi culpa sua, saber que você não podia ter impedido,
né? E muita gente, eu vejo muita gente dizendo que eu não vou nem botar os meus filhos na escola para eles não serem abusados por ninguém. Você vê, o abuso, o primeiro foi dentro de casa, o outro também foi na minha família. Então, quer dizer, não adianta você isolar o seu filho ou sua filha para eles não terem contato, porque os abusadores estão aí, né? Então, eu só achei que eu devia gravar esse vídeo. Eu resolvi. A razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo nesse momento foi que, assim, eu já ia fazer esse vídeo em algum momento da história desse canal, mas eu ficava postergando isso porque lembrar desse assunto é muito doloroso, né? Mas hoje mesmo, como eu falei, eu fui contar para um amigo no WhatsApp que ia falar sobre isso, chorei a beça. Então agora eu estou conseguindo fazer um vídeo sóbrio, né? Que bom. Então por três razões. Primeira, porque é muito doloroso ficar repetindo isso. Então, para as pessoas com quem eu converso, com quem eu tenho intimidade, então esse vídeo vai ficar imortalizado aqui, para quando eu não estiver mais nesse planeta, ele fica aqui como um registro, né? Porque, infelizmente, os abusos aconteceram antes de eu nascer, com outras pessoas, aconteceram comigo e continuam acontecendo até hoje, né? Isso é um karma da humanidade, a gente não consegue resolver isso. Então, segunda razão, a primeira é essa. Eu não precisar ficar repetindo porque dói muito. Segunda razão é poder ajudar alguém, né? Poder estimular alguém né? E a terceira é ligada a essa segunda, porque o Thiago Leifert e a esposa fizeram um vídeo hoje falando da doença do câncer da filhinha deles, e eles falaram, a gente está expondo isso, que é uma coisa muito pessoal, porque eu gostaria de um ano atrás ter visto um casal falando sobre isso e ter tido a chance de salvar minha filha mais cedo, ter mais informações mais cedo. Então, assim, isso me inspirou e me comoveu muito de que eu deveria não postergar mais esse vídeo. Deveria fazê-lo logo e colocar no ar para que as pessoas pudessem ter acesso a ele logo né, e trabalhassem essas coisas. Porque vai que eu posso ajudar a salvar alguém que está pensando em se matar porque não consegue mais lidar com isso, né? Então, assim, existe uma saída. Existe uma saída, existe pessoas com quem você pode conversar, você pode fazer terapia, você pode falar com alguém que você confie, um cônjuge ou uma pessoa que não faz parte desse passado que você teve. Mas, assim, é importante você tirar isso de dentro de você e você trabalhar essa questão, não deixar lá igual o lodo da Lagoa Rodrigo de Freitas, fica lá no fundo, né? Óbvio que mexer cheira mal, né? Mexer numa coisa que está o lodo lá no fundo, cutucar isso é doloroso, é claro, mas para resolver você precisa cutucar, você precisa mexer. Para tirar de lá, para remover esse lodo, você precisa mexer, entendeu? Então, assim, vale a pena para você ter uma qualidade de vida melhor, não ficar, né, trazendo isso em cima de você, que isso pesa em cima de você, no seu espírito e tal, né? Então, assim, se você sabe de alguém que está sofrendo abuso, não se cale, né? Ajude a pessoa a se defender, ajude a pessoa a pedir ajuda, porque muita gente deixa de fazer por medo, né? Mas sempre há uma saída, sempre há uma saída. Ajude a pessoa que está numa situação ruim, que está numa situação mais frágil, né? Que está passando por isso, ajude a pessoa a, a, a ter um respiro, né? Seja uma boia na tempestade, na turbulência do mar para essa pessoa, entendeu? Porque se você está vendo isso, se você, né, infelizmente sempre acontecem casos de a gente vê gente da própria família abusando, saiu um avô abusando das netas, saiu um irmão abusando da irmã. Assim. Então, fale sobre o assunto. Se você é vítima, fale. Se você
Acho que eu já estou começando a me repetir, né? Mas é isso. Existem... E assim, perdoe. Eu sei que parece a pior coisa do mundo, super difícil de fazer. Você quer matar aquela pessoa, você quer que ela sofra, mas assim, isso não vai trazer, não vai mudar o que aconteceu com você, não vai te trazer nenhum tipo de... Sabe, a miséria do outro não vai te trazer paz, ao contrário, entendeu? Então perdoe, porque a pessoa era doente e não sabia o que estava fazendo, e quem não ajudou você também perdoe, porque a pessoa... Isso pesou sobre ela, no caso pesou sobre a minha mãe, ela me falou que pesou, eu senti que pesou quando a gente falou sobre esse assunto, né? Eu já era burro velho, foi pouco antes dela morrer. Então assim, perdoe essas pessoas todas, porque esse perdão vai fazer bem a você e vai fazer bem a eles também, né? Então você não vai precisar levar mais um karma para a sua outra encarnação, né? Então é isso. Eu acho que eu já disse tudo. Eu acho que esse foi o vídeo mais longo que eu já fiz nesse canal, 25 minutos, né? Nossa senhora, uma palestra, um TED. Bom, espero que tenha ficado bom, porque eu não vou refazer, e espero que possa chegar a quem precisa ouvir, tá bom? Muito obrigado por me ouvir e até aqui.